Oi galerinha, tudo bom? Aqui é a Kelchinha Sims e hoje a gente vai falar de mods, CPs, trays e onde baixar. Esse é meu primeiro vídeo do YouTube, então eu espero que fique bom e espero que vocês gostem. Os mods, eles são arquivos modificadores de jogo. Eu vejo assim, na minha cabeça eu tenho separado os mods de três formas. Os mods que eles modificam a jogabilidade, como esse, por exemplo, para aumentar o tempo de festas e aumentar os convidados que você pode chamar, ou acrescentar profissões, ou intensificar as emoções, enfim, dezenas. Os de cheats, como o MC Command Center, ele permite que você modifique a queda de necessidade, a porcentagem de queda de necessidade, a porcentagem de habilidades que você adquire, se fica mais difícil ou mais fácil, a hora do mundo, deixa eu ver o que mais que eu modifico nele. Eu não modifico muita coisa nele porque eu gosto um pouco da estrutura do jogo original, mas dá pra você modificar dezenas de coisas. Dá pra engravidar, casar, adicionar um sim na sua família, dá pra terminar a gravidez, dá pra fazer muitas coisas. E os conteúdos personalizados ou custom contents, né? Custom contents. CPs ou CCs. E tem os arquivos trays. Os arquivos trays, eles são as estruturas das casas e dos sims que ficam na galeria. Então, mods fica no modo construção, modo cas, modo decoração. E trays na galeria para você acrescentar uma casa ou um sim já pronto. E você vai ver que a estrutura dos arquivos eles são diferentes. Por exemplo, se você vir aqui em documentos, Electronic Arts, The Sims 4, você vai ver a pasta mods e a pasta trays. A pasta mods, ela é assim, tá vendo? Arquivo.script e arquivo.package. No meu caso, o package aparece nesse formato aqui, esse símbolozinho, porque eu coloquei em abrir com, como você deseja abrir esse arquivo, sempre como S4 Studio. E para quem não tem o S4 Studio, vai aparecer sempre como uma páginazinha em branco. O importante sobre a pasta mods é que aqui tem o resource. O resource original, ele não é assim, tá? Eu vou colocar isso aqui na descrição do vídeo. O resource original não é assim. Ele só vem até aqui. Então ele só quer dizer que você só pode abrir páginas dentro de pastas até 3. E eu vou e acrescento aqui até 6. O que quer dizer que eu posso colocar uma pasta dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, que o jogo vai ler o arquivo. Então eu vou colocar isso aqui na descrição do vídeo para poder você copiar e modificar a sua pasta resource. É só copiar e colar sobre o que está lá. Aí você deixa assim e salva. E a pasta trace, vocês vão ver que já é um tipo de arquivo diferente, tá vendo? Ele é 0x0000 exclamação e um número. Eles vão ser 5 desses para formar uma casa ou um sim. Então, quando você baixar uma casa ou um sim com conteúdo original, vai vir assim, olha. Deixa eu mostrar o conteúdo original que eu baixei do James Fraser. É porque eu sou fã de Outlander, então eu tinha que ter o James Fraser no meu jogo. Aqui, ó. James Fraser. Ele vai vir os arquivos mods, tá vendo? E aqui dentro
os arquivos tray. Então esses aqui você coloca na pasta tray, os outros você coloca na pasta mods. Nem todos os sims que você baixar vai vir em mods, tá? Nem todos vai vir conteúdo original. Isso depende muito. E aí eu vou falar pra vocês da onde é que eu baixo. Como é que eu faço para baixar. Eu gosto de fazer de 3 formas. Primeiro eu entro no site The Sims Resource. Eu uso esse site do The Sims 3. Tá? Ele tem aqui para The Sims 2, The Sims 3, The Sims 4. E ele tem muita coisa. Então eu vou, por exemplo, eu vou instalar alguma coisa aqui com vocês. Então eu vou baixar aqui roupas, para mostrar para vocês como é que instala. Eu vou instalar. Vamos ver se tem uma roupa bonitinha, cara. Gente, eu tenho muitos mods, então eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como é que eu vou organizar esses mods para não ficar tão pesado o carregamento do jogo, tá? Porque se você carrega tudo, fica pesado demais, o jogo não roda, pelo menos no meu computador. Fica impossível. Então eu carrego parcial. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso. Esse biquíni eu já baixei. Ai, gente. Eu já devia ter deixado aberto, né? Pronto, esse biquíni aqui diferente. O The Sims Resource, ele tem uma questão. Quando você faz o download dele, você não pode fazer mais de um de uma vez, senão vai bugar, tá? Bugar quer dizer, vai recomeçar, não vai fazer dois ao mesmo tempo, só vai fazer um. Você vai ter que esperar 178 minutos ou 178 segundos e, enfim, complica a vida. Então sempre um de cada vez. Ele espera 10 segundos e vai fazer o download. Demora um pouquinho. Aqui, DSF Swimwear. Então eu venho aqui na pasta Downloads e procuro DFS Swimwear Haru. Ele aqui não precisa extrair, tá? Aqui também são mods que precisam ser extraídos. Então eu sempre coloco extrair aqui. Ai, nossa. Extrair aqui, tá? Ele extrai e eu copio e colo para a pasta mods. Esses aqui já são mods, já estão extraídos. Eu vou copiar, vou vir em documentos, Electronic Arts, The Sims 4, mods. E no caso, é uma dica que eu dou para vocês, como eu tenho muitos mods, eu faço uma pasta teste. Porque se bugar, eu sei que o arquivo novo está na pasta teste. Então eu colo aqui. Fica mais fácil do que ter que fazer método 50%, 50% em tudo, né? Mas só no teste. Método 50%, 50% é quando dá erro num arquivo e você tem que tirar 50% para ver se o erro está naquele 50% que você tirou ou do que você deixou. Aí depois você tira mais 50% e vê onde é que estava. Aí tira mais 50% e vê onde é que estava até achar o arquivo. E aí pronto, está instalado aqui. E às vezes o arquivo vem bugado ou o jogo não lê, enfim.
Epa. O jogo não lê e você tem que apagar. Enfim, eu também vou mostrar como é que faz isso. A outra forma que eu encontrei de encontrar mods que eu gosto é pelo Pinterest. Então eu venho no Pinterest e coloco alguma coisa que eu quero. Por exemplo, pose solo. E aí, aqui, digamos, eu achei uma pose, cliquei. Eu já deixei aqui aberto para facilitar. Ele vai vir para essa página. Tipo, eu gostei dessas poses. Eu vou fazer um vídeo de poses depois. E aí eu clico aqui. Também já cliquei, já deixei aberto. Ele vai vir para a página da pessoa, do criador. E eu vou vir aqui essa parte é muito importante. Você tem que ver se as poses ou se os mods eles são recolors ou se eles são meshes originais. Se eles forem recolors, você tem que baixar o mesh original também. Então ele vai dizer: esse arquivo é um recolor, o mesh original está aqui. Aí você clica, baixa o mesh original e baixa o recolor e os dois vão funcionar. Se você baixar só o recolor sem o mesh original, não vai funcionar. A coisa sobre poses é, às vezes eles usam objetos, então você precisa daquele objeto para fazer a pose. E aí ele vem dizendo, precisa do objeto tal, o download faça aqui. E aí você tem que baixar os dois. Nesse caso, não precisa de objetos, então eu vou baixar aqui no SimsFile, no SimFile Share. E aí ele diz o seguinte, que precisa desse caso Hothead, que é daqueles traços, né, do Sims, cabeça quente. Eu não tenho, então eu vou baixar. E ele diz também que aqui está o set. E aí eu vou baixar. E aí, muito importante, viu, gente? Para os mods funcionarem nos seus jogos, eu vou deixar aqui no final. Você precisa habilitar os mods no seu jogo. A permissão de mods do seu jogo. Eu vou deixar no final mostrado marcadinho como o meu tá para vocês, uma foto para poder vocês marcarem igual, tá? Vocês marcam a permissão de usar modificadores e a permissão de usar modificadores por script. E a outra forma que eu encontro de baixar mods é por packs. Quem está começando a usar mods agora, pode ser interessante baixar packs. Ele já vem uma quantidade muito grande. Por exemplo, nesse caso, eu acho que eu tô com pouco cabelo. Não é verdade, mas digamos que eu acho que eu tô com pouco cabelo. E aí, eu vi esse vídeo do The Simsters, que ela fala que tem 120 cabelos femininos do Hollow Sims. E eu queria cabelos do Hollow Sims. Então eu vou procurar aqui o pack e vou baixar. Esse eu não vou acompanhar com vocês porque ele vai demorar muito. Eu sei porque eu já tentei baixar 4 vezes e toda vez interrompe o download. E aí você baixa o pack e já tem às vezes 600 cabelos. Agora, muito cuidado com os packs, porque a questão é o seguinte: o gosto das pessoas não é igual. E às vezes, por exemplo, eu baixei um pack de acessórios e veio muito choker, aquelas gargantilhas, sabe? E eu não sou muito fã de usar choker. Então veio, sei lá, 50 chokers e eu fiquei com aqueles arquivos no meu jogo. E eu tive que abrir um por um para ver quais eram os que eu queria e deletar os que eu não gostei. Então, por quê? Para não pesar quando o jogo iniciar. Então, muito cuidado com isso. Se você tem a paciência de abrir o arquivo um por um, e eu vou mostrar no próximo vídeo como você abre pelo Sims 4 Studio, aí tudo bem, mas assim,
Senão, eu acho muito interessante você ver um por um, sabe? Claro que o por um tem a desvantagem que você não vai, talvez, ver tudo. Algumas coisas vão passar batido. Mas é como sair as compras, né? E aí eu acho bem legal também olhar um por um, por isso que eu faço isso pelo Pinterest. Mas às vezes eu baixo o PEX assim e saio apagando os que eu não quero, ou que eu tenho repetido. Enfim. E é isso, gente. Eu acho que não tem mais muita coisa para falar sobre mods. Eu acho que esse vídeo ficou muito longo já. E espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo tenha ficado bom, de verdade. E se vocês gostaram, deixem um joinha, deixem comentários, digam o que vocês querem ver, quais são as suas dúvidas, o que é que eu posso fazer que esteja a meu alcance, né? Porque eu também não tenho, apesar de ter muita experiência jogando The Sims, eu jogo The Sims desde os 9 anos, 10 anos de idade. Desde o The Sims 1, quando eu era criança. E passei por todos eles. Mas eu não tenho muita experiência, assim, de construção. Minhas construções eram muito básicas e tal. Eu tô explorando mais isso agora. E explorando também mais os modos agora. Então, vamos aprender juntos e o que vocês tiverem dúvida me digam que o que eu puder ajudar, eu ajudo. Tá? Beijos!